Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica e Olitok 2020, favoritos para os Jogos de Tóquio, e também do canal do YouTube Sovurs, apresentando mais um livro, Olímpia 1960, Der Jugend der Welt in Rom und Squaw Valley. É um livro dos Jogos Olímpicos de 1960, sobre os Jogos de Squaw Valley, de inverno, e de verão em Roma. Aqui a apresentação desse livro, aqui a capa dele, uma bonita a figura, e já iniciando a apresentação do livro. Um desenho interno da primeira capa, descrevendo o período dos Jogos de Verão e de Inverno, as sedes anteriores dos Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno, onde foram realizados, qual foi o período, e aqui a capa inicial do livro, Olímpia 1960, Der Jugend der Welt in Rom und Squaw Valley. O livro foi organizado pelo Herbert Meisel e Karl Gramp, e a editora é a Südwest Verlag de Munique. Só que essa é uma publicação também pela Buchclub Ex Libris de Zurique. Então seria uma edição suíça desse livro. O desenho já conduzindo a tocha. Avery Brundage, presidente do Comitê Olímpico Internacional, na época. O juramento do atleta. A abertura dos jogos. Juramento da atleta, aqui a Carol Reis. Abertura dos Jogos de Inverno. Fotos dos Jogos de 1960, não há uma legenda nessas fotos. Esse livro foi muito bem dividido. Aqui a prova de estrada, que a gente já reconhece, né, dos outros livros, Captonov à frente do Lívio Trapé na prova de ciclismo, Raimundo Dínzio no hipismo, uma prova de boxe, a esgrima, a luta, provavelmente aqui a luta livre, porque está tocando a perna, o basquetebol, prova de maratona, abertura, aqui a bandeira olímpica em Roma, que imagens de esculturas gregas ou romanas, não consigo identificar o certo aqui, quem sabe um geógrafo faça algum apontamento sobre isso. Aqui a história dos jogos antigos, né, imagens no desenho, mais imagens dos jogos antigos, o estádio de Atenas, o estádio de mármore em Roma, que imita um pouco esse estádio de Atenas, comentários sobre os jogos antigos e os jogos em Atenas, dos tempos atuais, o estádio olímpico de 1936, o de 1952, o de 1960 nessa foto, o ideal olímpico, aqui falando sobre o amadorismo, o rink de patinação e de hóquei dos Jogos de 1960, o local do Palácio de Esportes, onde teve as competições de basquetebol, o salto de esqui da época, aqui fala do programa, nessa página falando do programa olímpico dos Jogos de 1960, e finalmente os Jogos de Squaw Valley. Esse livro foi um pouco difícil de iniciar as filmagens, precisei refazer 2 vezes, por causa das legendas das fotos, são um pouco confusas. Então precisei pontuar as fotografias para poder apresentar. Os Jogos de Squaw Valley, o local das competições de esqui alpino, a patinação de velocidade, aqui o Roald Haas da Noruega, que empatou com Yevgeny Grishin na prova de 1.500 metros, o grande jornalista R. Valérien, tem vários livros dele, morreu com quase 90 anos de idade, um mito do jornalismo alemão, R. Valérien. O público, como podia assistir de dentro do hotel, as competições, e também aqui as disputas, né, o treinamento, o passeio, a preparação para as competições do esqui alpino. E já o início das competições, esse livro tem essa particularidade
comenta a prova, dá uma foto do campeão e às vezes dos medalhistas. E embaixo coloca os resultados das provas antigas, ó, 1952, 1956 e 1960. Os 6 primeiros colocados. Então permite uma comparação, ver como que ocorreu essa distribuição de medalhas nos jogos anteriores. Aqui a competição do slalom gigante, o Riesen Slalom masculino, vitória do suíço Roger Staub, conquistou a medalha de ouro. E nas fotos, os 3 medalhistas, aqui o Staub, o Stigler, da Áustria, e o Hinterseer, também da Áustria, que conquistaram medalhas nessa prova de slalom gigante. Na página seguinte, a prova de downhill, que seria a prova de velocidade do esqui alpino, possui grande inclinação, os portões são mais afastados. O francês Jean Voarnet, que conquistou a medalha de ouro, à frente do alemão Lanig e do francês Perrillat, um domínio francês nessa prova de downhill. Outro grande nome, o austríaco Ernst Hinterseer, que venceu a prova de slalom. A prova de slalom é a prova mais técnica, os portões são mais próximos, exige uma maior habilidade, não tanta velocidade, mas mais habilidade para desviar dos portões. O Hinterseer da Áustria ficou com a medalha de ouro à frente do Leitner da Áustria e o Boson da França, que conquistou a medalha de bronze. A cerimônia de abertura dos jogos de Squaw Valley, nos Estados Unidos, e aqui já as disputas do esqui alpino. Aqui o austríaco Hinterseer fazendo o seu percurso. Outro competidor, o Bogner, que acabou falhando na sua descida, e o francês Boson, que outro que era grande favorito, mas acabou ficando atrás aqui do Hinterseer. Aí, ó, Boson acabou com a medalha de bronze. Então aqui a foto dos atletas. Então é um pouco complicado, as legendas são muito grandes, então ficaria, e ainda escrito em alemão, ficaria difícil comentar se não tivesse feito uma leitura anterior dessas páginas. A página seguinte, aqui o alemão Hans-Peter Lanig, descendo, e essas outras fotos são do Jean Voarnet, que obteve a medalha de ouro, o Bogner e o Riedel. Fazendo a descida. Na página seguinte, o Staub, que acabou fracassando para ganhar uma medalha nessa prova. E mais abaixo, os medalhistas. O Guy Perrillat, que fala que é o número 13, Guy Perrillat, conquistou a medalha de bronze. O campeão, Jean Voarnet, da França, e o Hans-Peter Lanig, da Alemanha, o medalhista de prata, nessas provas de downhill. E aqui a foto, o Lanig está voando, ó, número 7, o Lanig, ó, número 7, ele está voando porque a distância entre os portões é muito grande, então o competidor desenvolve uma maior velocidade nessa prova de esqui alpino. Outra página, agora a Anne Hechtveit do Canadá, foi campeã do slalom, e aqui a Heidi Bibel da Alemanha, a Barbie Hannenberg e a Annelise Megel, e aqui a francesa, a Janine Monterrand. As medalhistas do slalom
gigantes, né? O slalom gigante. A Yvonne Hoek, da Suíça, a Juliana Chenal Minuzzi, da Itália, que conquistou a medalha de bronze, e a Penny Pitou, dos Estados Unidos, medalhista de prata, obteve 2 medalhas de prata nesses Jogos de 1960 em casa. Então a leitura, né, eu precisei fazer uma leitura anterior para pontuar, né, essas competidoras, porque é difícil, não há uma identificação dos atletas, o rosto coberto. Então, são, de certa forma, todas iguais. Se houvesse uma leitura aqui do número da competidora, pudesse identificar pela competidora, seria mais fácil. Mas é bem difícil fazer essa identificação dessas atletas. Mais disputas do esqui alpino. Aqui a Heidi Bibel, da Alemanha, que venceu essa prova do slalom gigante, né? Aqui a Heidi Bibel, a alemã Heidi Bibel. Mais provas, agora já as competições de salto de esqui. O alemão Helmut Hecknagel conquistou a medalha de ouro. E aqui o pódio dessa prova, o Leo Dotter, da Áustria, medalha de prata, o Hecknagel, da Alemanha, o campeão dessa prova de salto, e o Halonen, da Finlândia, medalhista de bronze. Aqui a pista de saltos, mais abaixo o alemão Max Bolkart, que não obteve medalha, mas o livro alemão tem que pontuar a participação dos alemães, e o Otto Leodotter, né, irmão do Leo Leodotter, que conquistou, aliás, o Leodotter, o irmão dele, que também foi bem nas disputas do combinado nórdico. Então a premiação da prova de salto, o Hecknagel, da Alemanha, Leodotter, da Áustria, e o Halonen, da Finlândia. Aqui já a prova do combinado nórdico, reunindo o salto de esqui e o esqui de fundo. O alemão Georg Thoma conquistou a medalha de ouro, aqui o número 16, completou o salto, aqui ele completando esse salto. E aqui o Georg Thoma, o número 15, também realizando a prova do esqui de fundo. Então o atleta primeiro realiza o salto, adquire uma pontuação, e depois no esqui de fundo ele tem uma certa vantagem conforme a pontuação do salto e inicia à frente ou atrás de seus principais adversários. A disputa dos 50 quilômetros no esqui de fundo, o Ramgaard, da Suécia, se não me engano, medalha de bronze. E aqui o Hamalainen, Kalev Hamalainen, que acabou sendo o vencedor dessa distância de 50 quilômetros. Mais uma apresentação aqui dos esquiadores. O vencedor, o Kalev Hamalainen, venceu a prova dos 50 quilômetros. E abaixo, o Veikko Hakulinen, que conquistou medalha de prata ou medalha de bronze, depois eu confirmo. Foi o segundo, o Veikko Hakulinen, segundo medalhista de prata, sendo que carregado após o seu esforço. E o sueco, o Rolf Ramgaard, medalhista de bronze, se retirando aqui do cenário.
a campeã do slalom gigante, a Yvonne Hoeg, da Suíça. O Hans-Peter Lannig, medalha de prata no downhill, alemão, medalhista de prata no downhill. E aqui o francês, o Jean Voarnet, campeão do downhill, confortando o compatriota do Viard. Então, uma página rica em fotografias, combinando o esqui alpino, masculino e feminino, com a disputa do esqui de fundo, nos 50 quilômetros. A vitória do Kalev Hamalainen, da Finlândia. Outra página, Heidi Bibel, da Alemanha, que sendo festejada. E os resultados. A Heidi Bibel foi a vencedora do downhill. Fiz uma confusão, se foi a Hoeg, se foi a Rectivite do Canadá, venceu o slalom. Aí teve a Hoeg no slalom gigante e a Heidi Bibel, da Alemanha, vencendo a prova do downhill, que é considerada uma prova de velocidade. As 3 melhores no downhill, a partir da esquerda, a Traude Richter, a Penny Pitou e a Heidi Bibel. Aí, as medalhistas a Yvonne Hoeg, campeã do slalom gigante, os resultados do slalom gigante, prata para os Estados Unidos, bronze para a Itália, conforme eu mostrei naquela outra foto. E aqui a prova de slalom, a vitória da Anne Rectvite, do Canadá. Está aqui o pódio, a Betsy Snite, dos Estados Unidos, a Anne Rectvite e a Barbie Hennerberger, da Alemanha. Grande desempenho da canadense. Canadá, Suíça e Alemanha conquistaram as medalhas de ouro nas provas de esqui alpino feminino. Georg Thoma, o alemão, vencedor do combinado nórdico. E aqui o pódio. O Georg Thoma ao centro, acompanhado pelo norueguês Knudsen e pelo soviético Gusakov, medalhista de bronze. A União Soviética, que não é tradicional no combinado nórdico, mas obteve algumas medalhas na história olímpica. Aqui o Håkon Brusvin, da Noruega, vencedor da prova de 15 quilômetros. Håkon Brusvin. Lembrando que o Holger Brenden também foi um vencedor da prova de distância mais curta nos jogos anteriores, 52 e 56. Holger Brenden. E aqui agora a vez do Håkon Brusvin. E aqui fala da vitória do Brenden nas outras duas. O Håkon Brusvin. O Sixten Jernberg, da Suécia, venceu a prova de 30 quilômetros. Ele que foi campeão nos 50 quilômetros em 1956 e venceria de novo essa prova em 1964. Aqui com a sua vitória na distância de 30 quilômetros. Com o Hammegaard, da Suécia, com a medalha de prata, e o Anikin, da União Soviética, bronze. A prova de 50 quilômetros, o Kalev Hamalainen, que já foi mostrada a foto dele, venceu essa prova de 50 quilômetros, tendo o Veikko Hakulinen, compatriota, com a prata, e o Hammegaard, da Suécia, com bronze. E aqui o revezamento, 4 por 10 quilômetros. O Veikko Hakulinen, da Finlândia, teve uma participação de destaque, porque conseguiu evitar os ataques do Håkon Brusvin, que foi o vencedor da prova da distância mais curta, de 15 quilômetros. Teoricamente, teria mais velocidade que o Hakulinen. E o revezamento por equipe aqui, Noruega prata, União Soviética bronze. A prova feminina, de 10 quilômetros, as soviéticas obtiveram todas as medalhas. Maria Gusakova
foi medalhista de ouro, Radia Yeroshina foi a medalhista de bronze, e a Lyubov Baranova Kozyreva, que foi a campeã em 1956, ficou com a medalha de prata. Então, um pódio integralmente dominado pela União Soviética. Ouro, prata e bronze na distância de 10 quilômetros. As suecas, a equipe formada pela Sonja Rudström, Britta Strandberg e Irma Johansson, venceu a prova de revezamento, bateu a União Soviética, e a Finlândia ficou na terceira posição. A Finlândia campeã em 1956 ficou na terceira posição. Mais provas aqui, a prova do biatlon, que fez a sua estreia nos Jogos de 1960 em Squaw Valley, vitória do sueco Klas Lestander, obteve medalha de ouro à frente do Tirvanen da Finlândia, prata, e do Privalov da União Soviética, medalha de bronze. E aqui, já apresentado nesse livro, o Helmut Hecknagel da Alemanha, vencedor da prova de salto, à frente do finlandês Halonen e do austríaco Leo Dalter. Quer dizer, o Halonen, anteriormente eu afirmei que foi bronze, mas na verdade foi medalha de prata. O Leo Dalter da Áustria que ficou com a medalha de bronze nessa prova de salto de esqui. Nas competições de patinação de velocidade, que é a foto do soviético Evgeny Grishin, que venceu a distância de 500 e 1.500 metros, repetindo o feito que havia conseguido em 1956. E nos 1.500 ele empatou com o norueguês Roald As. Em 1960 ele empatou nos 1.500 com o Roald As da Noruega, e em 1956 ele empatou com o seu compatriota Yuri Mikhailov. O soviético Viktor Kositishkin conquistou a medalha de ouro nos 5.000 metros, repetindo o feito do compatriota Boris Shilkov. E o norueguês Knut Johannessen, que obteve a medalha de ouro na distância de 10 km, de 10.000 metros, na patinação de velocidade, derrotando o soviético Viktor Kositchkin. Aqui prova de velocidade, Evgeny Grishin da União Soviética, vencendo a prova de 500 e 1.500, e aqui o soviético, o Kositchkin. Aqui o Evgeny Grishin e aqui o Kositchkin. Um velocista e o outro fundista. Mais provas, aqui o Evgeny Grishin, novamente, e o norueguês Knut Johannessen, o vencedor da prova de 10.000 metros. Grande Knut Johannessen. E aqui abaixo, uma disputa entre o sueco Brogren e o finlandês Järvinen. Empataram na quinta colocação. E aqui o finlandês Salonen, na verdade, que ficou na 7ª posição e que havia sido medalhista de bronze em 1956. A máquina utilizada para deixar o gelo liso, né, e tirar os buracos da pista, da patinação de velocidade. A Vila Olímpica, que competidoras veteranas, né, a Christel Krantz, campeã em 1936, Andrea Meade Lawrence, nos Estados Unidos, campeã em 1952, fazendo aqui uma vistoria, um apoio técnico. Aqui um treinador também, falando da forma de saltar, fazendo uns gestos, e representantes do Reino Unido, que não tem tradição nos Jogos de Inverno, aqui fazendo uma saudação. Mais momentos aqui na Vila Olímpica, o pessoal analisando o gelo, apoio técnico, um treinador austríaco das provas de downhill. E aqui duas, a Sonja Spell e Heidi Mittermeier, conversando, duas esquiadoras. E nas fotos
Aqui a Barbie Henneberger, que foi medalhista de prata numa das provas, antes da medalha e depois da medalha. E o super campeão, o Roger Staub, suíço, aqui antes de ganhar a medalha de ouro e aqui após ter conquistado sua medalha. O livro procurou Doppelbilder von Barbie Henneberger e Roger Staub, Anton Spiegelnde deutlich Bescheidenheit der sittlichen Versaft und Vorabende des Kampfes und nach den Gewinnen der Medaille. Antes de ganhar a medalha e depois. Ela ganhou medalha de prata, se não me engano. E ele foi o campeão numa das provas do slalom gigante. Ele foi o campeão no slalom gigante. O Roger Staub. Rite Sir foi no slalom e o Varnet no downhill. Vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, canal Sovurs, e o blog Geografia Olímpica, o canal no YouTube Sovurs, e também o Oli Tóquio 2020 favoritos para Tóquio. Obrigado e retornaremos com mais provas de patinação de velocidade. Curtam o canal, se associem e dêem um apoio. Obrigado.